paz do Senhor. Amém. Então, só repetindo um pouco, né? Meu nome é Gabriel de Oliveira, eu sou bacharel de Teologia e graduado mestre em Escatologia. Já há 10 anos eu estudo, um pouco mais de 10 anos já, eu estudo principalmente esse assunto na Escatologia, né? Eu estudo bíblico sobre o fim dos tempos. E atualmente, a partir desse ano também, eu sou professor da FAPAB, ali no núcleo de São Caetano. Tá? Começamos esse ano um curso de Escatologia, está bem no comecinho, quem quiser ainda tem condições de entrar e começar a participar do curso também, mas mais no final da palestra, principalmente amanhã, eu vou explicar mais essa questão do curso, quem quiser participar. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui com os irmãos. Tá, o pessoal aqui de cima da mesa de som pode começar a filmar. Filmando? Ok. Então, pode colocar o primeiro slide. Quando você pensa em fim dos tempos, o que vem à sua mente? Né? Geralmente as pessoas confundem fim dos tempos com fim do mundo. E acham que é a mesma coisa. Fim dos tempos não é fim do mundo. Embora muitos achem que seja. Principalmente as pessoas que vivem no mundo, assim, que não são cristãos, não conhecem a palavra. Então, biblicamente, o que é fim dos tempos? São 3 coisas fim dos tempos. Pode avançar o slide. Pode colocar os 3, né? Então, é um período primeiro de cumprimento profético. Né? O cumprimento profético. A Bíblia tem diversas profecias, né? Muitas já cumpridas e outras ainda por cumprir. Essas por cumprir, a maioria são sobre o fim dos tempos, né? Esse período futuro. Então, esse período futuro, que a Bíblia chama de fim dos tempos, primeiramente, ele é um período onde diversas profecias vão se cumprir, é um período de cumprimento profético. Ao mesmo tempo, esse período é um período de transição da nossa atual era para a era seguinte. Né? E por consequência, é um período que dará um começo, um novo começo para todas as coisas. Então ele é isso, um período de cumprimento profético, transição e um novo começo. Então, na verdade, o fim dos tempos não é o encerramento de tudo, mas sim um novo começo para todas as coisas. Então, por aí já dá para se ver que não se deve ter tanto medo com esse assunto. Porque a mensagem principal do fim dos tempos é de esperança. Esperança de um novo começo com todas as coisas consertadas, digamos assim. Mas para isso haverá uma transição. Né? Então, falando um pouquinho mais aqui sobre o livro, há 6 anos atrás, quando eu comecei a dar aula de teologia, principalmente de escatologia, eu comecei a procurar um material que fosse bom para eu utilizar com os meus alunos em sala de aula. E pesquisando sobre os livros que existiam atualmente no mercado, eu percebi que eles se dividiam em 2 grupos. Né? No primeiro grupo, existiam livros assim mais fáceis, mais simples de se entender, mas que ao mesmo tempo eram livros muito incompletos. Eram livros que abordavam só sobre um assunto da escatologia, e não sobre a escatologia como um todo. Então você vai encontrar um livro que fala só sobre arrebatamento, só sobre tribulação, só sobre a segunda vinda, só sobre sinais da vinda, só sobre milênio e assim por diante. Né? Já os livros mais completos, né, que falam sobre todos os assuntos da escatologia, eles são livros muito complexos, cheios de termos técnicos, termos teológicos, né, bastante extensos, coisa de livro de 600 páginas, 700 páginas, que são bem difíceis para o leitor comum, assim, que só tem uma noção básica de Bíblia, conseguir entender. Então, dessa dificuldade que eu percebi que existia, me veio esse desejo de fazer um livro, de construir um material que fosse ao mesmo tempo simples e fácil de entender, mas que também fosse completo e abordasse tudo que a pessoa precisa saber sobre esse assunto. Né? E daí veio a minha pesquisa, que eu demorei quase 4 anos para terminar o material desse livro. Foi publicado em 2010. Tá? Então, é justamente isso que é a minha proposta nesse livro. Ensinar a escatologia de uma forma simples e fácil de entender, mas ao mesmo tempo completa, abordando tudo que precisa ser estudado. E principalmente embasada na Bíblia, totalmente
totalmente embasado na Bíblia. Né? Uma outra dificuldade que se percebe muito, assim, quem costuma ler livros de teologia, é que geralmente os livros, o autor só coloca a referência bíblica do assunto. Então ele descreve um pouco sobre um assunto e no final você encontra uma referência bíblica, que é sobre aquele assunto. Mas só a referência, não o texto. E aí, quem quer realmente estudar o assunto tem que fazer o quê? Ler com a Bíblia do lado, e a cada referência que encontrar tem que parar a leitura do livro, procurar na Bíblia o texto, ler o texto e voltar no livro. E na prática, depois que você faz isso umas 5, 6 vezes, você vai se enjoar e vai parar de procurar os textos na Bíblia. Né? E aí você vai começar a ler o livro direto. Só que vai ter muitos textos que você não vai lembrar o texto de cabeça, não vai saber do que aquele texto fala. E aí você começa a não entender o livro direito porque não está mais lendo os textos. Então, a fim de resolver esse problema, o que eu fiz? Todos os textos bíblicos que você precisa ler já estão no próprio livro. Está vendo aqui? Todos esses trechos que estão em negrito e itálico, né, são textos bíblicos, que eu peguei o próprio texto bíblico e coloquei no livro. Então, você pode ler só o livro sem ter que carregar uma Bíblia do lado, porque a Bíblia já está no livro. Então, eu abordo lá o assunto e em um momento eu falo assim, a esse respeito a Bíblia fala no lugar tal, segue o texto. E você já vai ler o texto inteirinho sobre aquele assunto e logo em seguida continuar lendo o livro. Né? Então isso se torna muito mais simples, muito mais prático para você poder ler e entender assim de uma forma rápida, sem precisar ficar pesquisando muito. Tá? Então, continuando os slides, pode passar o próximo. Pode passar. Isso aí. Então, etimologicamente, né, falando pela origem da palavra, o que é escatologia? Escatologia é a junção de duas palavras gregas. A palavra escatos, que significa o que vem por último, o que está no fim, e a palavra logos, né, que é estudo, ciência. Então, junto significa o quê? O estudo das coisas que estão no fim, das últimas coisas. O estudo do futuro. Dentro do contexto bíblico, do contexto teológico, toda profecia bíblica que fala a respeito do fim dos tempos é escatologia. Mas a escatologia não ensina só a respeito do futuro. Porque se você for parar para pensar, futuro é uma questão de ponto de vista. Né? O que para nós hoje é presente, para a geração anterior era futuro. E assim por diante. O tempo é uma coisa contínua. Então, se você for pensar que Deus tem um plano desde a criação do mundo, e esse plano vai se desenvolvendo com várias etapas até o fim dos tempos da eternidade, nós estamos em um momento desse plano. Mas o plano inteiro é uma continuidade. Então, na verdade, a escatologia, ela aborda passado, presente e futuro. Por quê? Você precisa entender como tudo começou, para ter uma visão mais clara do que está acontecendo agora, e com essa base você entender como será o futuro. Então, para você estudar o futuro, primeiro tem que conhecer passado e presente, e aí se projetar para o futuro. Um dos grandes erros que as pessoas cometem é esse, estudar futuro direto sem estudar o que aconteceu antes. Por que Apocalipse é o último livro da Bíblia? Porque é feito para ler por último. Né? Muitas pessoas acabam de se converter, não tem nenhuma noção básica de Bíblia e vai lá ler Apocalipse. Não vai entender nada. Por quê? Ele foi feito para você ler depois de já ter lido todos os outros livros da Bíblia. Depois eu vou explicar um pouco mais nos capítulos seguintes, quando eu falo de interpretação de simbologias, de alegorias. Praticamente todas as alegorias que estão no livro de Apocalipse, a interpretação delas, a explicação delas, não está no livro de Apocalipse. Está nos outros livros da Bíblia. Então, para você entender direito o Apocalipse, você teria que já ter lido os outros livros, encontrado essas simbologias, ter aprendido o que elas significam e aí aplicar essa interpretação no Apocalipse. Tá, mas isso eu vou abordar mais à frente quando estiver falando de interpretação. Pode seguir o próximo slide. Até aí. Então, escatologia ou escatofobia. Eu inventei essa palavra. Escatofobia seria medo de escatologia, medo de Apocalipse, medo do fim dos tempos. Né? Você tem medo de estudar o Apocalipse? Muitas pessoas têm.
Eu conheço pessoas já crentes há muitos anos, e você vai começar a falar de Apocalipse com a pessoa, falar dos selos, das trombetas, dos julgamentos, a pessoa fala, irmão, não quero nem saber. Prefiro nem saber. Mas será que é correto, biblicamente, ter esse medo de estudar sobre o fim dos tempos? Pode passar o próximo slide. Por que devemos estudar escatologia, estudar sobre o fim dos tempos? No livro você encontrará ali 8 argumentos, mas eu separei aqui 3, só para os irmãos terem uma base. Então, primeiro aqui, porque não devemos ser ignorantes da palavra. Se faz parte da palavra de Deus, devemos conhecer. Outro, para não sermos enganados por falsos mestres. Existem tantas seitas e heresias, pessoas pregando coisas que não tem nada a ver com a Bíblia, nada a ver com o cristianismo bíblico e dizendo que é cristianismo. Como saber o que é errado? Conhecendo o certo. É interessante assim que as pessoas que mexem com dinheiro, com cédulas, numerário, qual é a melhor forma de se treinar uma pessoa para reconhecer dinheiro falso? É fazer com que ele tenha muito contato com o verdadeiro. Porque ele vai aprender certinho como é o verdadeiro em cada detalhe. E aí, a pessoa automaticamente, tudo que é diferente do verdadeiro, vai ser falso. Então você não precisa ficar estudando os vários tipos de falsos que tem por aí. Aprenda o verdadeiro. Você conhecendo muito bem o verdadeiro, tudo que for diferente daquilo é falso. E da mesma forma, a palavra. Tudo que for diferente do que a Bíblia ensina é falso. E você não precisa nem perder tempo tentando aprender. Terceiro, para sermos capazes de reconhecer os sinais. Jesus e a Bíblia em geral nos deixaram vários sinais que apontariam a iminência da vinda de Cristo. Estão em vários trechos da Bíblia, como Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21, entre outros. E é importante para o crente ler e conhecer esses sinais, porque quando uma pessoa que conhece a palavra lê um jornal ou vê uma notícia na televisão, automaticamente ela já relaciona aquilo com a palavra. Ela já pensa, opa, será que isso aqui talvez seja o cumprimento daquela profecia, ou talvez esteja caminhando em rumo ao cumprimento daquela outra profecia, ou pensando assim, relacionando com a profecia tal, será que isso vai culminar em outro evento? Então, a palavra diz que nós devemos vigiar, e aquele que conhece a palavra está sempre vigiando, porque automaticamente vem à mente da pessoa quando ele vê alguma notícia desse tipo. Pode passar o próximo slide. Principais eventos escatológicos. Coloquei nessa ordem aqui, são 4 eventos. Então, o primeiro é o arrebatamento. Descrito lá em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, 1 Coríntios 15, 51 e 52, entre outros textos, como Apocalipse 3, 10, por exemplo. O que é o arrebatamento? Jesus virá aos ares, ou seja, só até o meio do caminho, não chegará a vir aqui fisicamente até a terra, colocar o pé no chão. Então Jesus virá aos ares. A igreja será levada aos ares pelo Espírito Santo, e lá os dois se encontrarão, e Jesus pegará todos os santos da igreja, tanto os vivos quanto os que já morreram, porque os mortos ressuscitarão, já em corpos imortais, indestrutíveis e incorruptíveis. E logo em seguida, nós que estivermos vivos, seremos transformados também para essa natureza imortal, e todos juntos encontraremos o Senhor nos ares, e iremos para o céu. Logo em seguida, após esse evento, virá esse segundo evento escatológico, a tribulação. Descrito em vários textos lá, existem textos em Joel, em Daniel, praticamente todos os profetas, e no livro de Apocalipse, todo o trecho do capítulo 6 ao 18 é narrado a tribulação. É nesse período que ocorrerá os julgamentos dos selos, das trombetas, das taças, dos cavaleiros do Apocalipse e tantas outras simbologias descritas ali. Mas o que é a tribulação? É um período de 7 anos que Deus reservou para várias coisas. Nesse período, se levantará um líder mundial, descrito na teologia como o anticristo.
né? E ele dominará toda a terra, ele com o seu império, com o seu governo mundial, né? Mas nós vamos abordar esse assunto, que é um assunto muito extenso, provavelmente amanhã, quando chegar no capítulo 7 do livro, que eu estou seguindo a ordem do livro aqui para os irmãos. Tá? No final desses 7 anos, ocorrerá esse terceiro evento, que é a segunda vinda de Cristo. É muito importante saber diferenciar arrebatamento de segunda vinda. Muitas vezes as pessoas falam da vinda, mas estão se referenciando ao arrebatamento, né? Isso acaba gerando uma confusão, né? Porque o arrebatamento também é uma vinda, né? Mas são eventos diferentes. Tá? Então, o que é essa segunda vinda? Já no fim da tribulação, Jesus Cristo voltará dos céus, junto com a sua igreja, já imortal, tá? Já glorificada, para a terra. E aí sim, Jesus descerá fisicamente a essa terra, para derrotar o anticristo com seu exército e fazer diversas outras coisas que eu vou explicar mais à frente, e para inaugurar o reino messiânico, que é justamente esse quarto e último evento escatológico, o milênio, também chamado de reino messiânico. E o que é o milênio? Um reino de 1000 anos, com Jesus Cristo reinando na terra, com o seu trono lá no templo em Jerusalém. Será um reino de paz, alegria e prosperidade para todo mundo. Então, basicamente, esses são os 4 mega eventos, digamos assim, escatológicos que ocorrerão, né, nessa ordem. E a seguir eu vou ir detalhando cada um deles mais à frente, explicando os vários detalhes e questões de cada um deles. Pode passar o próximo slide. Qual é a lógica da escatologia bíblica cristã? Né? Por que eu falo escatologia bíblica cristã? Porque, da mesma forma que existem várias teologias, porque se você for pegar de uma forma bem genérica a palavra, teologia é estudo a respeito de Deus. A nossa teologia é cristã, né? Nós estudamos a respeito do Deus da Bíblia, o Deus verdadeiro. Mas, por exemplo, lá na Índia, quem é hindu e estuda sobre o hinduísmo, de certa forma está estudando uma teologia também. Uma teologia falsa, mas é uma teologia. E assim por diante. Então, a escatologia bíblica cristã, né? Então é o que? O estudo sobre o fim dos tempos de acordo com a Bíblia na ótica cristã. Tá? Eu coloquei aqui em 4 pontos para escrever de uma forma bem simples qual é a lógica desse estudo. Então diz assim, primeiro ponto: desde antes da criação do homem, Deus já tinha um plano para a humanidade. 2. A Bíblia nos conta como foi o início e o desenvolvimento do plano de Deus até os nossos dias. 3. E também nos revela de forma profética como será a finalização desse plano, que se dará com os eventos futuros conhecidos como fim dos tempos. 4. Através da Bíblia, podemos aprender como é esse plano de Deus, quais partes já se cumpriram e quais ainda vão se cumprir. Ou seja, a Bíblia nos revela como será o futuro. Já parou para pensar isso, irmão? A Bíblia nos revela como será o futuro. Tantas pessoas aí no mundo, através de doutrinas de demônios, tentam prever o futuro das mais diversas formas, né? E nós não precisamos de nada disso, porque o nosso Deus, o nosso Criador, já nos deixou revelado em sua palavra como será o futuro. Basta que você leia, entenda e creia. Pode passar o próximo. O primeiro capítulo do livro, ele fala sobre métodos de interpretação. Basicamente, na atualidade, existem 2 métodos de interpretação das Escrituras: o método alegórico e o método literal. Então, qual a diferença desses 2 métodos? Vamos falar primeiro do método literal. O método literal, ele é o método mais simples de interpretação. É onde as palavras na Bíblia você interpreta pelo significado mais simples e comum que elas têm no dia a dia que você usa em seu vocabulário. Então, se eu estou querendo dizer assim, eu peguei o carro e fui até a minha casa, né? Você vai interpretar exatamente o que cada palavra literalmente quer dizer. É que eu peguei o carro e fui até a casa. Tá? Isso é interpretação literal, interpretação básica. E o que é a interpretação alegórica?
Interpretação alegórica, né, ela é originada da filosofia grega, né, e a cultura grega, principalmente ali nas terras do Império Romano, no início do cristianismo, que originou a interpretação alegórica. Na interpretação alegórica, as coisas não significam literalmente o que querem dizer. Elas são metáforas, são alegorias, são ditados. Né? Eu costumo usar um ditado como exemplo, por exemplo, aquele ditado que fala: cavalo dado não se olha os dentes. Né? Isso significa literalmente que caso algum dia, se você ganhar um cavalo, não é para olhar o dente dele? Não. Isso é uma metáfora. Isso quer dizer o quê? Um cavalo, né, quem conhece, mexe com isso, você não consegue, é difícil você conseguir saber a idade do cavalo só olhando. Então, como se sabe se o cavalo é velho ou não? Olhando os dentes. Se ele tiver com os dentes estragados, é porque ele é velho. Então, o preço dele vale menos, porque ele vai viver menos tempo, ele vai ter uma qualidade de trabalho menor. Né? Então, esse costume de se olhar o dente do cavalo se faz na hora de comprar um animal. Né? Se o dente estiver bom, ele vale mais, é um animal jovem. Se o dente estiver estragado, é um animal velho, vale menos. Né? Mas o que quer dizer? Cavalo dado não se olha os dentes. Se algo te foi dado, é um presente, não procure muita qualidade. Porque foi um presente, você não pagou por aquilo. Tá? Então, quando algo é dado, não espere que seja de uma qualidade muito boa. É isso que o ditado quer dizer. Então, esse é um exemplo típico de uma interpretação alegórica, uma metáfora. Tá? E tantos outros ditados que nós temos aí. Então, a interpretação alegórica se subdivide em algumas categorias. Uma é a metáfora, que é essa que eu já expliquei, né? E a outra, que é muito usada na Bíblia, é a alegoria, onde existem símbolos e elementos na Bíblia que devem ser interpretados. E essa é a mais importante de se aprender. Né? Eu costumo pegar, por exemplo, o texto lá de Apocalipse 13, que fala da besta. Vi uma besta que subia do mar com 7 cabeças e 10 chifres. Né? E mais à frente ela fala, vi que ela tinha cabeça de leão, patas de urso e o corpo como de leopardo. Aí você fala, e agora? O que isso quer dizer? Então, primeiramente, irmãos, em toda interpretação de alegorias bíblicas, nós devemos seguir um princípio que chama: a Sagrada Escritura se interpreta por si mesma. O que isso significa? Toda vez que você encontra na Bíblia um texto, uma alegoria, um símbolo, que você não sabe o que significa, você jamais deve tentar adivinhar o que aquilo significa. A forma correta de se interpretar é: procure em outros textos, em outros livros da Bíblia, um trecho que fala daquela mesma simbologia, daquele mesmo assunto, aquele mesmo tema. E você encontrará na Bíblia, em algum outro lugar, um texto com essa mesma simbologia, e o próprio texto te explicará o que significa essa simbologia. E aí você aprende o significado dessa simbologia em outro texto e aplica em outros lugares onde tem aquela mesma simbologia, mas não tem explicação. Então, por exemplo, o fato da besta sair do mar, o que significa isso? Né? Vamos voltar um pouquinho mais. O que significa a besta? Né? Besta significa uma fera, um animal selvagem, né, perigoso. Então, se você, por exemplo, pegar o texto de Daniel 7, ele tem uma visão na qual ele vê vários animais saindo do mar. Né? Ele vê lá um leão, um urso, um leopardo, né, e assim por diante. E o próprio texto ali explica que cada animal simboliza um império mundial que se levantaria e dominaria o mundo a partir da época de Daniel até o fim dos tempos. Então, você aprendeu. Você fala, então animal, besta, significa um império mundial. Você já aprendeu uma. E se subir do mar, o que significa? Né? A simbologia bíblica de mar significa todas as nações não judaicas. Né? Então, ou seja, todos os gentios, né? Todos os povos de origem gentia, a simbologia de mar significa isso, as nações formadas por não-judeus. E, em contrapartida, a simbologia de terra se aplica à terra de Israel, os judeus. Então, você já juntou uma pecinha com a outra. Né? O animal sair do mar significa este império mundial virá dos gentios e não dos judeus. Aí depois 7 cabeças e 10 chifres. Tem o próprio texto ali de Daniel, da interpretação dos animais,
vocês vão ver que cabeças significam subdivisões desse império. Então, o império será subdividido em 7 partes. E o chifre significa fontes de autoridade, fontes de poder. Então, 10 chifres significa que terá 10 fontes de poder, 10 fontes de autoridade. Seria assim, dividido em hierarquia, digamos assim. Então, você já juntou as peças. Quando você vê lá a simbologia de Daniel 7, quais são os animais? O leão, que simboliza a Babilônia. Isso depois eu vou explicar de novo no capítulo 4. O leopardo, que simboliza a Grécia. E antes desse veio o urso, que simboliza a Pérsia. Qual a principal característica de cada um? O leão, ele simboliza a autoridade. O urso, ele simboliza a força. A principal característica do urso é a força. Ele tem a força física de um urso é bem maior que a de um leão. Só para vocês terem uma ideia, uma patada de um urso chega a ter uma força de 300 quilos. Ele consegue rasgar um homem ao meio, se ele quiser. Para vocês verem a força de um urso. E a característica do leopardo? Grande agilidade. Porque leopardo você pode interpretar todos os animais daquele tipo. A chita, por exemplo, que é o mamífero mais rápido do mundo. Chega a correr a quase 100 por hora. Então, você, quando vê lá em Apocalipse que essa besta, ou seja, esse império mundial que se levantará dos gentios, subdividido em 7 partes e com 10 fontes de autoridade, ele é formado por quê? Cabeça de leão, patas de urso e corpo de leopardo. O que significa isso? Ele reunirá em si mesmo as melhores características de todos os impérios mundiais que precederam ele. Então ele terá uma autoridade tão grande quanto o Império Babilônico, uma força tão grande quanto o Império Persa e uma agilidade tão grande quanto o Império Grego. Então perceba-se, é assim que se interpreta a profecia bíblica. Você pega todas as simbologias, procura em outros lugares da Bíblia, acha essas simbologias em outros lugares, com as suas explicações, esses textos, e aí você aprende pela explicação e aplica essa interpretação em outro lugar que essa mesma simbologia está. Então, uma coisa que todos devem aprender: nunca tente adivinhar simbologias bíblicas. Você lê ali um texto e fala, eu acho que isso é tal coisa, eu acho que aquilo é tal coisa. Fatalmente você vai errar. Tá? Não precisa fazer isso. Todas as explicações das simbologias já estão na própria Bíblia. Você só tem que ter o trabalho de procurar. Ok? Pode passar o próximo. E se não quiser ter tanto trabalho de procurar, é só adquirir o livro, que a grande maioria já está aqui já. Eu já tive esse trabalho por vocês. O capítulo 2 do livro, ele começa a estabelecer a base da escatologia. A base da escatologia são as alianças de Deus com Israel e com a humanidade. Ao todo, Deus fez 8 alianças com a humanidade. O que é aliança, no sentido bíblico? É um acordo, um termo, um contrato que Deus faz com a humanidade e rege a forma com que Ele se relaciona com a humanidade. O relacionamento de Deus com a humanidade sempre foi através de alianças, desde Adão e Eva, e assim será até o milênio. Tá? Às vezes muitos se perguntam, por que no Antigo Testamento Deus fulminava lá as pessoas que pecavam e hoje isso não acontece? E a explicação é justamente isso. Naquela época a aliança vigente era a aliança da lei. Eles viviam a dispensação da lei que previa isso. Hoje nós, na era da igreja, vivemos a dispensação da graça. Então os termos são diferentes. Não é que Deus muda, Deus não muda. Mas a forma com que Ele se relaciona com a humanidade muda a cada aliança que vai mudando. Tá? E isso eu vou explicando no livro. Mas dentre essas 8 alianças, 4 são especiais. Porque as outras alianças foram temporárias. Elas tiveram um tempo de duração e acabaram. E elas eram condicionais. O ser humano precisava fazer a parte dele para que Deus fizesse a dele, vice-versa. Mas essas 4 são especiais: a aliança abraâmica, a aliança palestina, a aliança davídica e a nova aliança. Porque essas alianças elas são eternas, ou seja, elas jamais deixam de ter validade. A partir do momento que Deus proferiu essa aliança, ela continua valendo para sempre.
né? E essas alianças, elas são diferentes das outras. Por quê? As outras alianças, elas são um conjunto de regras, digamos assim, com benefícios para quem cumprir as regras e punições para quem não cumprir. Já essas 4 alianças, elas são um conjunto de promessas, um conjunto de bênçãos que Deus prometeu a alguns indivíduos, a algumas pessoas, né? E Ele não estabeleceu condição nenhuma para isso. Deus prometeu pela sua própria graça, dizendo: vou fazer isso, né? Não há nada que, se você fizer assim, eu faço, senão não. Deus não fez assim, né? Por exemplo, com Abraão. A única coisa que Deus pediu de Abraão, que foi essa primeira aliança das 4 terras, Ele falou: saia de sua terra, da sua parentela, da casa de teus pais, e vai para a terra que eu te mostrarei. Abraão fazendo isso, indicava que ele aceitava em fazer aquela aliança com Deus. Esse era o ato que ele tinha que fazer para demonstrar que ele aceitava a aliança. Feito esse ato, ele saiu da terra dele, não existe mais nenhuma condição humana para que as alianças se cumpram. Todo o restante, as partes que Deus prometeu ali nos versículos seguintes, né, de Gênesis 12, Deus prometeu pela sua própria graça. Ele disse: vou fazer isso, 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 e foi fazendo. Tá? Não é nada condicional, é tudo incondicional. Tá? Eu não tenho tempo para poder abordar cada uma das alianças detalhadamente, tá? Porque, só para vocês terem uma ideia, para eu poder ensinar o curso inteiro, né, todo o conteúdo do livro, pelo menos um trimestre de aula. Tá? Você tendo aula uma vez por semana. Então, o que eu estou passando para os irmãos é uma amostra bem resumida do assunto do livro. Já, por exemplo, na Aliança Palestina, Deus prometeu aquela terra, né, que chamamos de Palestina hoje, onde é atualmente o atual Estado de Israel. Deus prometeu que aquela terra seria para sempre posse perpétua dos descendentes de Abraão, Isaac e Jacó, do povo judeu. Por isso tem tanta briga ali no Oriente Médio, porque os árabes, que moraram ali muitos séculos, né, não querem abrir mão da terra, e os judeus têm essa convicção de que Deus deu essa terra para eles, e por isso há aquela briga. Tá? Então isso é parte da aliança também. Já com a aliança davídica, Deus prometeu para Davi que todos os reis de Israel viriam da descendência dele até a chegada do rei eterno e definitivo, que é Jesus Cristo. Por isso que Jesus é chamado de o filho de Davi, porque é ele que cumpre a aliança davídica. Ele é o rei eterno e definitivo que Deus prometeu que viria de Davi. Então você vê que tudo vai se relacionando. E a nova aliança? Está lá nos textos de Jeremias, tem Ezequiel também. Deus prometeu que no futuro faria uma nova aliança com o povo, porque o povo de Israel quebrou a aliança que Deus fez através de Moisés. Então, por exemplo, a carta aos Hebreus explica muito bem isso, né, que foi o começo da igreja cristã, a época de transição da antiga aliança para a nova aliança. O que mudou uma em relação à outra, que a nova aliança é muito superior à antiga, porque ela é eterna, né, e a outra é temporal, e assim por diante. Existem várias coisas em que ela é superior. Tá? Então, a base para se aprender como será o futuro é as alianças de Deus com Israel. Por quê? As bênçãos descritas, pode passar o próximo slide. As bênçãos descritas em cada uma dessas alianças estão parcialmente cumpridas. Ou seja, de tudo que Deus profetizou em cada uma delas, algumas coisas já se cumpriram, outras não. Como as alianças são eternas e incondicionais, elas jamais vão perder a validade e jamais vão deixar de se cumprir. Ou seja, as partes ainda não cumpridas têm que se cumprir em algum momento futuro da história. E qual será esse momento futuro? O reino messiânico, o milênio. Então, através das alianças de Deus com Israel, com a humanidade, nós temos a certeza de que haverá um tempo futuro em que Cristo precisará reinar fisicamente aqui na terra, com o seu trono no templo de Jerusalém, e ser rei de toda a terra. Por quê? Só assim todas as partes ainda não cumpridas dessas 4 alianças se cumprirão plenamente. Pode passar o próximo. O capítulo 3 do livro, ele... O capítulo 3 do livro fala sobre as 70 semanas de Daniel. É uma profecia muito importante na Bíblia, uma das mais importantes da escatologia, porque ali, em poucos versículos,
versículos, né? Daniel 9, 24 a 27, então versículos 24, 5, 6 e 7, 4 versículos. Deus revela para Daniel praticamente tudo o que aconteceria desde um pouquinho para frente da época de Daniel até a primeira vinda de Cristo, a tribulação, a nossa era da igreja, a tribulação e o fim dos tempos, né? O milênio. Em poucos versículos. Né? E é uma das poucas profecias bíblicas que tem data. Porque a maior parte das profecias bíblicas, Deus coloca acontecimentos e não datas. Né? Quando acontecer tal coisa, vocês saberão que se cumpriu. Né? Já essa profecia, ela estabelece. Né? 70 semanas são determinadas para que tudo isso aconteça. Essa palavra semana, né, no hebraico é a palavra shabua, né, no plural é shabuim. E literalmente essa palavra significa um conjunto de 7. Da mesma forma que a nossa palavra dúzia em português significa um conjunto de 12. 3 anos, o Messias seria morto e já não haveria mais lugar para ele. Então essa mesma profecia profetiza que o Messias seria morto. E depois ele acrescenta, dizendo que viria um povo de um príncipe muito distante e que destruiria a cidade e o templo novamente. E isso aconteceu exatamente no ano 70 depois de Cristo. Né? Os judeus entraram em guerra com o Império Romano e no ano 70 o imperador Tito invadiu Jerusalém, dizimou a população e destruiu totalmente a cidade e o templo. A profecia continua nos dizendo que depois disso a cidade santa entraria num estado de constante falta de paz até um determinado evento. Isso está lá no versículo 26. E foi o que nós observamos durante toda a era cristã. Inicialmente, judeus brigando com o Império Romano. Depois, uns séculos mais à frente, os árabes brigando com os cristãos romanos. Isso foi durante toda a Idade Média. Esse foi o motivo das cruzadas que houveram por toda a Idade Média. Os árabes dominavam Jerusalém, aí os cristãos católicos da Europa iam lá e entravam em guerra para dominar Jerusalém de novo. Aí eles dominavam por algum tempo, vinham os árabes e dominavam outra vez. E foi assim, esse destrói, tanto que a cidade de Jerusalém já foi destruída 16 vezes, desde o começo da história lá. Desde a época que Davi roubou ela dos jebuseus. Se você for pegar desde a antiguidade, ela já foi destruída e reconstruída 16 vezes. Tá? Então, a profecia continua nos revelando que até um determinado evento, Jerusalém continuaria no constante estado de falta de paz. Durante a Idade Média foi os católicos contra os árabes, e agora, depois da criação do novo Estado de Israel, os judeus com os árabes que estão brigando lá. Mas naquela terra nunca houve mais paz, depois dessa destruição profetizada em Daniel. E o versículo 7 diz assim: ele fará uma aliança com muitos por uma semana, ou seja, por 7 anos. Quem é esse ele? É o anticristo. Ou seja, quando esse estado de falta de paz, de constante falta de paz, terá uma pausa. Quando aparecer um grande líder mundial de um conglomerado de nações que servirá como intermediador de um acordo de paz entre judeus e árabes. Então eu digo isso para os irmãos, essa é a notícia mais importante que nós devemos acompanhar. Esse é o gatilho, esse é o evento que dá início a todas as coisas do fim dos tempos. Quando aparecer um grande líder mundial que representa vários países e que ele se colocar como intermediador juntamente com as lideranças dos judeus e dos árabes, e ele conseguir intermediar um acordo de paz por 7 anos, e esse acordo efetivamente sair do papel, de forma que ambos os lados respeitem esse acordo, essa pessoa é o anticristo, e a assinatura desse acordo marca o início dos 7 anos de tribulação. Tá? Então, por que a tribulação é 7 anos? Por causa da profecia de Daniel. Existem outros textos, mas a profecia de Daniel nos revela exatamente isso, que
essa última semana, né, que é o que falta. Como é uma semana de ano, são 7 anos. Então, através desse texto, nós temos a certeza de que a tribulação é um período de 7 anos. Tá? Então, irmãos, vamos entrar agora no intervalo de 5 a 10 minutos, que é o que fala sobre as visões de Daniel. O livro de Daniel é um livro muito rico em conteúdo profético, né? Metade, pelo menos, do livro é tudo de conteúdo profético. E por ter tanto conteúdo escatológico, ele é até chamado de Apocalipse do Antigo Testamento. É o apelido de Daniel. Vocês vão ver, quem pegar o livro do capítulo 4, que existem muitos paralelos entre os textos de Daniel com os textos de Apocalipse. Muitas vezes são a mesma visão, né? Um fala de um jeito, outro fala de outro. Um teve uma visão, o outro complementa essa mesma visão. É muito importante estudar em conjunto esses dois livros. Vou pedir para o rapaz da mesa de som colocar a imagem da estátua de Nabucodonosor, que o capítulo 4 ele fala sobre duas visões: a visão da estátua e a visão dos animais. A visão da estátua lá, Daniel 2, e a visão dos animais, Daniel 7 e 8. Tá? O que significam essas profecias, essas visões? As duas têm o mesmo significado, só que de formas diferentes. Por quê? Essa de Daniel 2, quem teve a visão foi o rei Nabucodonosor. Então a forma que Deus revelou para ele foi através dessa simbologia da estátua. Já em Daniel 7, quem teve o sonho foi o próprio Daniel. Então Deus revelou a mesma coisa, mas de uma forma diferente. Isso nos mostra que Deus é um Deus pessoal. Ele tem uma forma diferente para trabalhar com cada um de nós, e Ele sabe qual é a forma mais eficiente para que cada um de nós entenda. Por isso a mesma visão para Nabucodonosor ele fez de um jeito e para Daniel fez de outro. Então essa da visão das estátuas, né? Ele viu uma estátua, o rei no seu sonho conta o que ele viu, e depois Daniel, Deus revelou para ele a interpretação dessa estátua. Uma estátua feita de vários metais, a cabeça de ouro, o peito e os braços de prata, as coxas de bronze, as pernas, a coxa de bronze, as pernas de ferro e os pés misturado ferro e barro. E o que significa essa visão? Deus revelou, a partir da época de Daniel ali, quais seriam todos os impérios mundiais que dominariam a terra até o fim dos tempos. E depois a visão diz que uma pedra cortada sem auxílio de mãos saiu de uma montanha, atingiu a estátua nos pés e a despedaçou completamente. A Bíblia fala esmiuçar. Esmiuçar significa reduzir a pó, triturou a estátua. E depois o vento veio e levou aquele pó e já não sobrou mais nada da estátua. E essa pedra cresceu e encheu toda a terra. Então, o que significa cada um desses elementos? A cabeça de ouro, no próprio livro de Daniel, lá no capítulo 2, está a interpretação do que significa cada parte. Então, a cabeça de ouro significa o reino babilônico, o império babilônico, que é o que dominava Daniel na época dele. Por que o ouro, o metal mais valioso? Porque na parte intelectual, o império babilônico foi o melhor de todos. Para vocês terem uma ideia, os babilônicos foram pioneiros na música, eles praticamente inventaram a música, eles foram pioneiros nas artes, na construção civil, quem nunca ouviu falar dos jardins suspensos da Babilônia, que foi uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Então, nessas áreas intelectuais, a Babilônia se destacou mais do que esses outros impérios. Por isso ela é o ouro, e é a cabeça. Mas a Babilônia foi derrotada pelo Império Persa, que também foi um império valoroso, mas que não tão valoroso quanto o Império Babilônico. Por isso ele é um metal inferior, ele é prata. E aqui olha que interessante, cabeça é um só, agora peito e braços são 2. E o que isso significa? A profecia é muito exata. O império chamado de Persa, na verdade ele é o Império Medo-Persa. Ele é a junção de 2 povos, os medos e os persas. E os dois se uniram num único reino, e esse é o império que derrotou os babilônicos. Então, os 2 lados ali, os 2 braços, é o império dividido em 2 partes. Vou fazer em paralelo aqui com os irmãos. Na visão de Daniel,
dos animais, o leão, que é o primeiro animal, simboliza também o Império Babilônico. Então a mesma coisa que a cabeça de ouro é o leão do Império Babilônico. O leão também, a característica principal dele é a autoridade. Então ele demonstra a grande autoridade que o Império Babilônico tinha. Já o animal que representa o Império Persa, que é equivalente ao peito e braço de prata, é o urso. E veja que interessante, o urso diz que ele se levantou de um dos lados. O que significa isso? Que um dos lados são dois. Que um dos dois povos desse império seria mais forte que o outro. E isso aconteceu exatamente porque os persas se sobrepujaram aos medos de forma que o império ficou conhecido só como persa. Eles dominaram tudo. A profecia é tão exata que ela nos revela com esses detalhes. E a Bíblia ainda diz que esse urso tinha 3 costelas na boca. Simboliza o quê? Cada uma das nações que o Império Persa dominou. Ele dominou ali a Babilônia, o Egito e a Líbia, se eu não me engano. Que eram os reinos ali daquela parte do Oriente Médio. Depois veio as coxas de bronze, que equivale ao leopardo. Ambos têm o mesmo significado, que é o Império Grego. O Império Grego, por que utilizou o bronze? Porque o principal metal que os soldados gregos utilizavam era o bronze. A armadura, as armas, as espadas, lanças, eles utilizavam quase tudo de bronze. Por isso, inclusive até as moedas, o dinheiro do Império Grego eram moedas de bronze com o rosto de Alexandre o Grande. Então, os gregos tinham essa vinculação com esse metal. E por que o leopardo? A característica principal do leopardo é a agilidade. E da mesma forma, o Império Grego foi o mais ágil de todos em sua conquista. Para vocês terem uma ideia, Alexandre Magno, conhecido como Alexandre o Grande, que foi quem fundou o Império Grego, de quando ele se tornou rei, começou a ser um império, até ter chegado à extensão máxima do Império Grego, que dominou toda a Europa, o Oriente Médio, quase um pedaço da Índia, o norte da África, ele dominou tudo isso em 10 anos. Só para vocês terem uma ideia, o Império Romano que veio depois demorou quase 200 anos para dominar a mesma área. E Alexandre dominou em 10 anos. Então isso também está profetizado, a grande agilidade do Império Grego. E o último desses 4 animais, ele é equivalente aqui às pernas de ferro. É interessante que o Daniel, ele não conseguiu identificar qual era esse animal. Ele só disse que era um animal terrível. Mas quando você compara os textos de Daniel com o Apocalipse, o mesmo animal que João vê em Apocalipse 13, que é a besta do Apocalipse, é esse império, esse animal que Daniel viu. Por quê? Pelo texto você vê que ambos têm 7 cabeças e 10 chifres, e são animais terríveis. E é interessante que a profecia, quando é do animal, fala que ele tem dentes de ferro. E na estátua, qual é o metal das pernas? Ferro. E o que simboliza o ferro? Na antiguidade, o ferro era o metal mais duro que existia. O metal mais forte que se podia utilizar era o ferro. Então ele sobrepujava todos os outros metais. Então dizer que o reino era de ferro significa que ele era mais forte do que todos os outros. Ninguém seria páreo para ele. E por que as pernas também são duas? Por que 2 pernas? É interessante que o Império Romano, depois que chegou no seu auge, ele se subdividiu em 2 partes. Existia o Império Romano do Ocidente, com a sua capital em Roma, e o Império Romano do Oriente, com a sua capital em Constantinopla, que atualmente é a cidade de Istambul, a capital da Turquia. Então, ele tinha as suas 2 pernas, a perna no Ocidente e a perna no Oriente. Era um império só, mas subdividido em 2 partes. Por isso era simbolizado pelas pernas de ferro. E é interessante o seguinte, da mesma forma, perceba que quando se fala ali na parte de prata, peitos e braço, a mão está incluída junto, não está? Ou seja, nos pés, os pés também fazem parte da perna. Então quando se fala ali que os pés são metade de ferro e metade de barro, eles são partes da perna, ou seja, são o mesmo império, só que de uma forma diferente. Porque se você fizer as contas, daria 5 partes da estátua para 4 animais. Aí você fala, opa, tem alguma coisa errada. Não, os pés são parte da perna. Eles são a continuação do mesmo império. Ou seja,
A própria Bíblia profetiza que depois que o Império Romano caísse, né, porque os dedos da estátua não são 10, e quantos são os chifres do animal? 10. Ou seja, a própria Bíblia nos profetiza que depois que esse Império Romano chegasse no seu auge, quando ele caísse, ele se subdividiria em 10 partes. E essas 10 partes não seriam unificadas, mas assim, mestiças, né, misturadas, né, porque o ferro e o barro não dá liga, eles não se misturam. Se você, por exemplo, pegar ouro, prata, derreter os dois, eles viram uma coisa só, eles se misturam. Mas barro com ferro, eles não se misturam. Mesmo se você derreter os dois, quando esfriar, vai ficar os pedacinhos separados. É chamado de metal que não dá liga. Tá? Então, o que isso significa? Quando o Império Romano caiu, ele caiu por causa das invasões de diversos povos bárbaros que vieram de vários outros países, né, várias outras regiões, e foram atacando o Império até que não resistiu e caiu. E esses povos bárbaros eram 10. E o que aconteceu? Os povos esses 10 povos bárbaros, a população deles se misturou com os romanos e geraram todos os países da Europa atualmente. Então, por exemplo, no livro aqui tem o nome de cada um dos 10 povos bárbaros, mas eu não lembro todos eles de cabeça. Então, um determinado povo bárbaro se misturou com os romanos e gerou os franceses. Outro povo bárbaro se misturou com os romanos, gerou os espanhóis e os portugueses. Outro misturou, gerou os alemães. E assim por diante. De forma que essa fase dos pés de ferro e de barro é o Império Romano fragmentado, o Império Romano dividido, que é a fase que existe até hoje. Né? E é interessante que a mesma profecia de Daniel revela que nessa época do Império dividido, os reis dessas 10 partes tentariam unir os seus países por meio de casamentos, mas que isso não daria certo por muito tempo. E isso aconteceu por toda a Idade Média. O rei da França dava filho em casamento para o rei da Inglaterra, ou para o rei da Espanha, e assim por diante. De forma que chegou uma época que na Europa quase todos os reis eram parentes. Né? Porque sempre se dava a filha de um para casar com a filha do outro, na tentativa de juntar os países para que não houvesse guerra. Mas na geração seguinte, um tentava tomar o poder do outro e não dava mais certo. Então a própria profecia de Daniel, mais de 500 anos antes de Cristo, já revelou que tudo isso ia acontecer. E nós vivemos atualmente nessa fase, o Império Romano fragmentado. E a Bíblia fala, lá em Apocalipse 13, que a besta do Apocalipse é a ressurreição do Império Romano. Ou seja, esse Império Romano que existiu na Antiguidade, hoje não existe mais porque está fragmentado. No final dos tempos, se levantará um líder mundial que reunificará todos esses povos num único império novamente. E o Império Romano ressurgirá numa nova versão, uma versão moderna, uma versão atualizada de alguma forma. Né? E esse império virá o Anticristo. O Anticristo começará o seu poder como líder desse Império Romano ressurreto. Né? Por isso que a Bíblia considera como um só aqui. Né? O mesmo Império Romano da Antiguidade. Né? Por que está escrito lá em Apocalipse 17? O anjo fala assim: vou te revelar o mistério da besta sobre o qual a prostituta está montada. Ele fala: essa besta já não era, já não é, e se levantará do abismo. O que significa isso? O Império Romano existiu na Antiguidade, atualmente não existe, está fragmentado, mas no final dos tempos se levantará e ressuscitará como Império Mundial de novo. E eu pergunto para vocês, a principal área do Império Romano é a Europa, atualmente. Está havendo alguma coisa assim de unificação da Europa nas últimas décadas, no último século? Isso mostra que a profecia de Daniel está certa, não está? E isso a Bíblia já tinha profetizado. No final dos tempos, toda a Europa, e pode-se dizer até países do Oriente Médio, Norte da África, porque era a extensão completa do Império Romano, se reunificará. Só para vocês terem uma ideia, atualmente, né, a União Europeia é como se fosse um país só. A União Europeia já tem moeda única, ela já tem língua única,
porque todos os países da União Europeia falam inglês como primeira ou segunda língua. Tá? Ela já tem polícia única. Você sabia que existe polícia europeia? Que ela tem, como se fosse a nossa polícia federal, ela tem autoridade de todos os estados. A polícia europeia tem autoridade de todos os países, que chamam de zona do euro. Existe exército europeu, tá? Então, tudo está caminhando de forma que a Europa fique totalmente unificada. Existe um projeto de se criar um estado chamado Estados Unidos da Europa. Da mesma forma que existe Estados Unidos da América, existe um projeto para unificar totalmente todos os países europeus num único país. E aí cada país se tornaria como se fosse um estado aqui no Brasil. Né? Então nós temos aqui São Paulo, Rio de Janeiro, Minas e assim por diante. E todos formam um único país. Eles têm a mesma ideia de fazer isso. Né? Cada país virá um estado de uma única federação. Tá? E isso está caminhando diretamente em rumo ao cumprimento das profecias de Daniel. Mas e a pedra? Porque a profecia diz que viria uma pedra, cairia nos pés da estátua e destruiria completamente a estátua. A estátua inteira significa todos os impérios humanos, todos os impérios liderados pelo homem. Né? Quem é essa pedra? Pedro nos revela em sua carta lá, né? Que Cristo é a pedra viva. Então, essa pedra é Jesus Cristo em sua segunda vinda. Porque o império do anticristo no final dos tempos será uma síntese de todos os impérios mundiais anteriores da humanidade, que reunirá as melhores características de cada um deles. E Cristo virá como essa pedra que destruirá esse governo mundial do anticristo. Esmiuçará por completo. E o que significa cresceu e atingiu toda a terra? Que depois Cristo estenderá seu domínio por toda a terra. E isso ocorrerá quando? No milênio, no reino messiânico. Então perceba que essa profecia começa falando do tempo de Daniel, fala de toda a antiguidade, da nossa época até o milênio. Né? Uma única profecia. Tá? E mais detalhes, quem depois quiser pode ver no capítulo 4 do livro. Pode passar o próximo slide. Pode passar. Mais um. Aí. O capítulo 5 do livro fala sobre os sinais da volta de Cristo. Cristo nos deixou vários sinais a respeito de sua vinda. Esses sinais, comumente, eles são mal interpretados. Porque uma pessoa cética, uma pessoa que não crê na palavra, pode pegar os sinais aqui, por exemplo, e dizer: mas falsos profetas sempre existiram, guerras e rumores de guerra sempre existiram, sempre houve fome no mundo, sempre houve terremotos. Então isso que Jesus disse não se aplica, porque ele falou que ocorreria uma coisa que sempre ocorre. Mas essa não é a forma correta de se interpretar a profecia. O que Jesus quis dizer é que conforme fosse aumentando a frequência e a intensidade de cada um desses sinais, a vinda dele estaria mais próxima. Tá? Então, o que nós percebemos é um aumento. Por exemplo, nos últimos 100 anos ou 200 anos, houve um grande aumento de falsos cristos e falsos profetas, falsas religiões, heresias. Quantas novas religiões aí se levantaram, seitas e heresias, pregando as mais diversas aí fantasias. Então, essa é a forma de se interpretar o aumento de quantidade e intensidade dos sinais. Da mesma forma também, tem um gráfico aqui no livro que fala sobre terremotos. Para vocês terem uma ideia, no século XV, houveram um pouco mais de 100 terremotos. Depois, a cada século, essa quantidade de terremotos foi dobrando. O dobro do século anterior. E isso se estendeu pelo século XVI, XVII, XVIII, até chegar no século XIX. De forma que no final do século XIX, aqui, quem tiver com o livro, página 108, de forma que no final do século XIX já tinham havido 2.119 terremotos. E tinha para uma extensão de 115 terremotos no século XVI. A cada século a quantidade de terremotos foi dobrando. E depois que entramos no século XX,
essa quantidade de terremotos ela foi dobrando quase a cada década, de forma que no século XX inteiro tivemos mais de 10 mil terremotos no mundo inteiro. E não só a quantidade de terremotos, mas a intensidade, né? Os terremotos devastadores, aqueles de 7 ou mais na escala Richter, estão cada vez mais frequentes, né? A gente não se lembra de todos, mas no ano de 2011, a cada mês houve um terremoto de grandes proporções em algum lugar do mundo. Você for pegar lá, você vai ver a China, Japão, Chile. Cada mês em um país foi ocorrendo um terremoto de grandes proporções. Tá? E isso é um sinal claro da volta de Cristo. É interessante que com esses sinais não dá para a gente saber exatamente quando será a vinda, porque a gente não sabe qual é o limite disso. A gente só percebe que está aumentando. Então, esse aumento, cada vez mais gradual, nos aponta para a iminência da vinda de Cristo. Né? Mas às vezes alguns têm algumas dúvidas, porque como pode a vinda ser iminente, mas ter sinais? É assim, eu também explico isso no livro, como conciliar os sinais e a iminência. Eu até uso o exemplo de um figo, para você ter uma ideia. Imagine que o arrebatamento seja o ato de um figo cair da árvore. E você observa, a cada dia você observa o figo. Conforme ele fica maduro, você vai percebendo mudanças, vai mudando a cor, vai mudando a textura, vai mudando o cheiro. Agora, apenas observando os sinais, você consegue prever exatamente o minuto em que ele vai cair da árvore? O momento exato em que ele vai cair da árvore? Não. Você só consegue perceber que o momento em que ele vai cair está cada vez mais próximo. Mas você não sabe quando. E é exatamente assim que funciona a vida. Os sinais nos apontam que está cada vez mais próximo, mas não sabemos quando. Tá? E da mesma forma, esses sinais aqui, guerras, rumores de guerras, né, nesse último século, né, pouco mais de 100 anos, tivemos muitas guerras, 2 guerras mundiais, guerras de grandes proporções, como a Guerra do Vietnã, Guerra do Golfo, Guerra do Iraque, do Afeganistão, né, muitas outras. Uma vez eu estava conversando no começo do ano, no ano passado, com um missionário americano que veio aqui visitar uma igreja, e ele disse para mim, há mais de 100 anos, não, como é que ele falou? Desde a fundação dos Estados Unidos, ele nunca chegou a ficar 10 anos consecutivos sem ter uma guerra. Você já imaginou isso? Desde a fundação da República Americana, nunca se passou mais de 10 anos seguidos sem que houvesse uma guerra. Porque ele perguntou para mim, há quanto tempo o Brasil não teve uma guerra? Aí eu falei assim, pelo que eu sei, foi a Guerra do Paraguai, já deve fazer uns 100 e poucos anos. Né? Então essa geração que vive hoje nunca viu uma guerra. Né? E ele ficou abismado, porque ele falou assim, os americanos estão acostumados com guerra todo o tempo. Desde que foi fundado o país, nunca se passou mais de 10 anos sem ter uma guerra. Seja interna, civil, com algum outro país, enfim, qualquer tipo de guerra. Mas percebam que no mundo inteiro, os sinais de guerra estão aumentando. Né? Guerras e rumores de guerras por todo o mundo. Isso é mais um sinal. E o último dos sinais, a pregação do Evangelho por todo o mundo. Se você for observar, os meios de comunicação estão facilitando a pregação em todo o mundo. Países ali da chamada janela 1040, onde os missionários não entravam, né, o norte da África, o Oriente Médio, o sul da Ásia, estão se abrindo para o Evangelho. A chamada cortina de ferro está caindo. Né? Já existem igrejas evangélicas no Iraque, no Irã, na Índia, na China e tantos outros países, na Rússia, né, que não tinha antes. E isso mostra também que esse sinal está a ponto de se cumprir também. Né? Eu não estou no gráfico aqui, mas fazendo uma estatística, atualmente cerca de 12% da população do mundo nunca ouviu o Evangelho. Apenas 12%. O restante, mas esse gráfico não é muito exato porque ele conta católico, tá? Mas que nunca ouviu o Evangelho de Cristo, a Bíblia, né? Apenas 12% do mundo. Então isso mostra também que o final dessa missão está cada vez mais próximo. Tá? E existem outros sinais que a Bíblia nos revela em outros lugares, mas não dá tempo de eu explicar aqui hoje. Então eu vou encerrar essa parte do capítulo 5,
O capítulo 6 em diante eu vou passar amanhã para vocês. E agora eu vou deixar um espaço para que alguém que tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, eu respondo para vocês.